Será que o Lula vai tomar posse? Bolsonaro vai passar a faixa? É isso que eu vou explicar para vocês no vídeo, mas a gente já sabe, se inscreve no canal, deixa um like no vídeo e ative o sininho para receber as notificações. Bom, essa é a pergunta de $1 milhão, pelo menos para uma boa parte da galera que não aceita o resultado das eleições e que, de alguma forma, está completamente indignada pelo fato do petista ter sido eleito. Particularmente, eu comungo da mesma indignação. Mas a grande questão é a seguinte: será que o Lula vai tomar posse? Será que ele vai subir a rampa? E a resposta me parece um tanto quanto óbvia. Vai! Vai pelo seguinte ponto: o processo movido pelo Bolsonaro, capaz de alguma maneira anular os votos em algumas urnas aferidas durante o segundo turno, simplesmente foi anulado pelo TSE. E mais, o Alexandre de Moraes indeferiu a petição de plano e, pior, aplicou uma multa exorbitante nunca antes vista na história desse país de 22,9 milhões de reais, algo completamente impensável. Depois ele excluiu o PP e os republicanos, mantendo a multa unicamente no partido de Bolsonaro, no PL, e nada além disso. A despeito de tudo e a despeito dos atos que têm acontecido ao redor do país, a despeito da indignação de 58 milhões de pessoas, infelizmente no dia 1º de janeiro, um bandido vai subir a rampa. A questão é quem vai entregar a faixa para o Lula. Se de um lado, provavelmente o Bolsonaro não estará lá para entregar a faixa, eu também acredito que talvez o vice nem esteja, mas mesmo que o Mourão não vá, o presidente da Câmara pode fazê-lo, o presidente do Senado pode fazê-lo, a secretária do presidente da República pode ser designada para ir lá passar a faixa. O ponto é que quem vai dar a posse da presidência é justamente o ato que acontece na Câmara dos Deputados, no Congresso Nacional. Portanto, aquele ato de passar a faixa é meramente simbólico, não tem valor legal, valor jurídico nenhum. E infelizmente, dia 1º de janeiro, o Lula vai ser o presidente. Por outro lado, algumas peças do tabuleiro do petista começam a ser movimentadas. O Alckmin, a gente sabe que é o líder da transição e ele tá para o Lula, assim como o Temer estava para Dilma. E isso pode, de alguma forma, ser a esperança de alguns brasileiros que não querem ver o sujeito de 9 dedos presidindo a República. Do outro lado, lembra do Arthur Lira? O Arthur Lira do PT, o Arthur Lira que estava do lado do Bolsonaro, o Arthur Lira que era o homem forte do Bolsonaro, que ao lado do Bolsonaro, o Bolsonaro disse lá 1000 coisas ao redor dele. Então, o Arthur Lira já se compôs com o Lula e inclusive já tem a ampla maioria dos votos para ele ser reeleito presidente da Câmara dos Deputados. Ele que foi o homem forte do Bolsonaro, agora será do Lula na Câmara dos Deputados. Bom, eu avisei que isso ia acontecer. Quando ele faz o pacto com o diabo, tem que pagar a conta. Falando nisso, o Pacheco, sabe o Pacheco, aquele lá do Senado? Então, o Pacheco também já se compôs ali com a maioria petista, já se compôs com a base do governo e provavelmente deve ser reeleito presidente do Senado. Como você vê, os atores que estavam próximos do Bolsonaro simplesmente estavam se aproveitando do governo. Como eu disse lá atrás, quando o Bolsonaro fez acordo com Lira, fez acordo com o Pacheco, fez acordo com o Maia, fez acordo com o Alcolumbre, essa gente se ajeitou com o petista, não é? Não dá para dizer que eu não avisei. E por outro lado, Hamilton Mourão. Hamilton Mourão, vice-presidente da República, senador eleito junto do Bolsonaro, elogiou o nome que Lula vai indicar, sabe para onde? Para o Ministério da Defesa. Mourão tá elogiando o ministro da Defesa indicado pelo Lula. É de ficar pasmo, não é? Particularmente, eu não fico. Afinal de contas, uma vez eleito, com um mandato de 8 anos, Mourão já está acomodado e provavelmente daqui a pouco tá votando junto com a base do PT, mesmo tendo sido eleito pelo Bolsonaro. Quem diria, né? Por outro lado, é até desnecessário falar da predileção do STF, do TSE, das mais altas cortes da justiça pelo Lula, né? Isso já fica evidente. Se você acompanha minimamente a política, você já sabe com quem essa galera vota. Mas o que é mais engraçado? O que pode azedar tudo? O orçamento secreto, os compromissos de fim de mandato firmado pelos deputados já eleitos, deputados não eleitos. E o que é mais interessante? O Bolsonaro congelou o valor do orçamento secreto depois que ele viu que o Lira se compôs com o Lula e virou uma grande salada dentro da Câmara dos Deputados. Só que de outra maneira tem um efeito colateral nisso. O Lira, com esse orçamento congelado, ele acaba se fortalecendo com a própria bancada para que ele seja reconduzido à presidência da Câmara dos Deputados e aí, com o apoio do Lula, descongele o orçamento e assim faça a grande farra do dinheiro para todo mundo, a grande farra com o seu dinheiro. Realmente absurdo, abjeto, inaceitável, mas é o que está acontecendo nesse exato momento na República. E a grande sacada disso tudo é que o Lula está se aproveitando justamente do orçamento secreto para se compor com a base na Câmara dos Deputados e conseguir aprovar a PEC fura-teto, aquela PEC da farra de gastos.
E ele já tem construído, inclusive, base para isso. Os deputados estão de olho no orçamento secreto. O Lula está de olho na base na Câmara dos Deputados, na compra de apoio parlamentar institucionalizada via orçamento secreto, que é isso que está sendo pronto exatamente agora. Ou seja, institucionalizado o mensalão. E concomitantemente a tudo isso, Renan Calheiros articula no Senado Federal um projeto de lei que criminaliza e tipifica a intolerância e a discriminação política. Sabe, é muito legal o uso dessas palavras, porque isso serve para tudo, né? Quando a gente falava que a tipificação, a intolerância, a discriminação, aquela baboseira toda que a esquerda sempre vendeu, só servia para aprisionar as pessoas, então, é isso que está acontecendo agora. Porque o Renan Calheiros busca tipificar se você eventualmente hostilizar um agente político. Se você falar, ah lá o político bandido, ah lá o ladrão, ah lá o Lula corrupto, como eu falo diariamente aqui no meu canal, os caras vão acabar me prendendo. E sabe quem vai ter a competência para julgar isso? As cortes superiores, o TSE e o STF. Essa é a galera no texto do Renan Calheiros, que pretende aprovar isso via PEC, que ele vai criminalizar. E é basicamente o texto que a gente tem: injuriar alguém ofendendo-lhe a honra e o decoro por conta de orientação política. Pena, detenção de 1 a 3 anos e multa. Parágrafo 1º. Aumenta-se de metade nos casos em que o constrangimento causado pela injúria compelir a vítima a retirar-se do espaço. Parágrafo 2º. O crime previsto nesse artigo somente se procede mediante queixa. Então imagina você está lá jantando feliz e contente com a tua esposa, e aí o Renan Calheiros aparece no restaurante. Aí, por ocasião, a tua esposa fica muito indignada e resolve hostilizar o Renan Calheiros. Então, ela e talvez até você responderiam por injúria política, podendo pegar cana em razão disso. É isso que está em vias de ser aprovado. E sendo proposto pelo Renan Calheiros no Senado, provavelmente isso vai se tornar realidade num eventual mandato do Lula. Afinal de contas, eventualmente ele está lá com a Janja comendo uma canja e você resolve hostilizar o Lula num restaurante. Você vai acabar em cana, porque você hostilizou o presidente e o Renan Calheiros passou esse dispositivo. Infelizmente, a liberdade de expressão está em vias de acabar. E a classe política que, particularmente até ontem, a jurisprudência dizia que você, inclusive, podia hostilizar mais porque o agente político ele tem a moral flexibilizada para críticas, agora vai ter uma reversão de toda a jurisprudência do país para que você simplesmente não possa criticar o político. Por exemplo, se você chegar no meu vídeo e começar a falar, pô, Rubinho, seu discurso é um cocô, você fala um monte de bobagem, eu não posso falar nada. Entendeu? Se você não estiver falando tipo uma grande mentira a meu respeito, simplesmente você pode me criticar porque eu sou um político e a minha moral é flexibilizada nesse sentido. A jurisprudência vigente hoje diz isso. Por isso eu posso falar, por exemplo, que o Lula é um bandido. Porém, se isso aqui for aprovado, a jurisprudência vai ser refeita e é isso que vai acontecer. Lamentável. Tamo junto, um abraço e vamos processar tudo até que a galera não comece a nos processar.